Como os físicos conseguem prever o futuro exato de um objeto em movimento? Será que existe algum tipo de mágica envolvida? Alguma premonição? Bom, a verdade é que não precisamos de bola de cristal para isso. Precisamos apenas da fundação matemática correta. Hoje, a nossa análise vai explorar exatamente isso. Como é possível saber onde algo estará, daqui a minutos ou horas, usando um dos modelos mais elegantes e basilares de toda a cinemática? Bem-vindos a esta aula. O nosso tema de hoje é o movimento retilíneo uniforme, carinhosamente conhecido em todos os laboratórios como MRU. Como o objetivo aqui é simplificar o complexo, a ideia não é ficar decorando um monte de fórmulas, tá? A gente quer entender a beleza matemática que existe por trás de um movimento perfeito e como aplicamos isso. E para construir esse conhecimento passo a passo, a nossa ementa cobre 6 pontos centrais. A gente passa pela introdução ao MRU, a equação da velocidade, a famosa fórmula do sorvete, os movimentos progressivo e regressivo, a análise gráfica e, por fim, a gente debate a idealização teórica contra a realidade prática. Então, vamos direto ao ponto. Começando pela nossa introdução. O que são essas linhas retas e velocidades constantes? A grande beleza da física é que, na maioria das vezes, os nomes já entregam o jogo todo. Retilíneo simplesmente significa que a trajetória acontece numa linha reta absoluta, sem curvas, sem desvios. E a palavra uniforme é a chave do sucesso aqui. Indica que a velocidade é sempre constante com o passar do tempo. Ela não sobe, ela não desce. Em termos técnicos, isso quer dizer que a nossa aceleração é exata e cravadamente zero. Para fugir um pouquinho do jargão técnico, vamos imaginar a seguinte cena. Pense num carro viajando numa rodovia plana, infinita e perfeitamente reta. O piloto automático, o famoso cruise control, está ligado e travado. O ponteiro do velocímetro lá no painel simplesmente não mexe. Esse é o MRU puro, na sua forma mais intuitiva. E a consequência direta de ter essa velocidade travada é uma previsibilidade incrível. Já que a velocidade não muda, o corpo sofre deslocamentos rigorosamente iguais em intervalos de tempo também iguais. Pensa assim, se o nosso carro percorre exatos 20 metros no primeiro segundo, ele obrigatoriamente vai percorrer mais 20 metros no segundo seguinte, e depois mais 20 metros. É um verdadeiro relógio suíço da física. Legal, vamos avançar um pouco. Como a gente traduz todo esse movimento para a matemática? É aqui que entra a equação da velocidade. O que é fascinante é pegar aquela ideia visual do carro e transformar em uma linguagem universal. No MRU, a velocidade média é idêntica à velocidade instantânea. Afinal, como a gente acabou de ver, ela nunca muda. A nossa fórmula é V igual a ΔS dividido por ΔT. Traduzindo isso para bom português, o V é a nossa velocidade constante, o ΔS é a variação de posição, ou seja, de onde saímos e para onde fomos, e o ΔT é o tempo que rolou no cronômetro. Simples assim, distância dividida pelo tempo. Isso nos leva direto ao próximo passo lógico da nossa análise, a famosa fórmula do sorvete, que serve justamente para prever a posição futura do objeto. Pegando carona na fórmula da velocidade que acabamos de discutir, dá para fazer um pequeno truque algébrico. Se a gente isolar a posição final, que aqui chamamos de S, ganhamos literalmente o superpoder de prever onde o objeto vai estar lá no futuro. A equação fica assim: S é igual a S0 mais V vezes T, onde o S0 é o nosso ponto de partida, o V é a velocidade constante e o T é o tempo percorrido. E claro, aqui no Brasil, essa equação ganhou aquele apelido genial que todo mundo ouve nas salas de aula, a fórmula do sorvete. Um macete mnemônico super simples, mas que salva muitas vidas na hora da prova, né? Dando sequência na nossa aula, precisamos falar sobre direção, progressivo contra regressivo. O grande detalhe aqui é que a matemática precisa saber para qual lado a gente está indo, e é por isso que classificamos o movimento. Primeiro, temos o movimento progressivo. É quando caminhamos a favor da orientação da trajetória, ganhando posições. Imagina uma rodovia onde as placas de quilometragem estão aumentando, 80, 90, 100. Nesse caso, a velocidade é positiva. Por outro lado, temos o movimento regressivo, que alguns chamam de retrógrado. É quando o movimento vai contra a orientação da via. As placas de quilometragem agora estão diminuindo, 100, 90, 80. Aqui, a velocidade ganha um sinal de menos nas nossas equações. O negativo serve única e exclusivamente para indicar essa direção contrária. E agora entramos numa das ferramentas mais poderosas de qualquer laboratório de exatas, a análise gráfica. Vamos visualizar esses dados. Uma coisa é olhar para as equações soltas no papel. Outra, completamente diferente, é enxergar o comportamento do movimento na prática.
Quando analisamos um gráfico de posição por tempo, a primeira coisa que salta aos olhos é uma linha inclinada. E faz todo sentido. Como a posição vai crescendo num ritmo constante ao longo do tempo, o desenho gerado é uma reta perfeita. Se o movimento for progressivo, como a gente viu, essa reta sobe de forma contínua, degrau por degrau, como uma escada. E aqui vai o verdadeiro momento de iluminação da cinemática. Se olharmos para o gráfico de velocidade por tempo, a coisa muda de figura. A velocidade nunca muda, certo? Então a linha é totalmente horizontal, como um teto perfeitamente reto. O detalhe magnífico, o puro suco da física aqui, é a área que se forma debaixo dessa reta. Se calcularmos a área geométrica desse retângulo, esse número vai ser exatamente igual ao deslocamento físico do objeto. É a beleza absoluta da matemática abstrata se conectando com o mundo físico real. Mas claro, como bons acadêmicos, precisamos fazer uma ressalva fundamental para fechar nossa análise: os limites do modelo idealizado contra a realidade. O fato inegável é que o movimento retilíneo uniforme é uma idealização, é um cenário perfeito. No mundo real, que é muito mais caótico, qualquer objeto em movimento enfrenta forças que lutam o tempo todo para alterar sua velocidade. Temos o atrito com o chão, a resistência constante do vento. Sem o motor empurrando continuamente, nada consegue manter a velocidade perfeitamente constante para sempre. Mas não se enganem, o MRU não é inútil por causa disso. Muito pelo contrário, ele é a base analítica impecável. É dominando essa perfeição teórica que a gente ganha a capacidade de entender os movimentos mais complexos que existem na natureza. O que nos deixa com um baita questionamento para encerrar a explanação de hoje. Se o MRU ignora o atrito e assume que a velocidade é sempre a mesma, o que acontece com todas essas nossas belas equações no momento exato em que pisamos fundo nos freios? Como a matemática descreve uma velocidade que começa a cair vertiginosamente em direção ao zero? Essa introdução à aceleração é a porta de entrada para o movimento uniformemente variado, mas isso é assunto para nossa próxima análise. Muito obrigado por acompanharem até aqui.